lesse Gênesis 1, versículo 1, versículo 27, versículo 31 e Gênesis 2, 8. Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Te bendizemos, Pai, exaltamos o teu precioso nome, nesse momento em que, após os louvores, a ministração, a tua serva, a presbítera Rosângela Lira, devidamente ungida, nos transmitirá aquilo que Deus já colocou em seu coração, e desde já atentos, focados, estamos, Pai, prontos para te ouvir, mediante a exposição da tua palavra. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou só repetir aqui o 1, o 27 e o 31 e depois o 8. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. 31. Então contemplou toda a sua criação. E eis que tudo era muito bom. E houve assim tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Eu gosto muito também dessa palavra do princípio de tudo. Como Deus criou os céus, como Deus criou o homem. E o que me chama muita atenção aqui, o versículo 31. Então, contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Deus fez tudo perfeitamente, cada um com a sua finalidade. Deus criou os céus e a terra com uma só palavra. Haja luz, e houve luz. Criou os firmamentos, criou cada espécie de planta, cada um com a sua finalidade, criou os animais, criou os vegetais, tudo perfeito. E é interessante, eu assisti um vídeo, eu creio que alguns também assistiram, do Código de Deus, que ele coloca a sua assinatura em cada criação. E depois ele fala da criação do homem. Aqui ele já não disse, haja. Aqui a Bíblia diz que ele formou. Antes ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem, de uma forma muito especial, e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E essa palavra formou significa modelar. Numa outra palavra significa esculpir. Significa que ele levou horas, que ele fez tudo detalhadamente. Ele criou o homem com detalhes. Ele passou tempo criando o homem. Criou os pequenos detalhes, sua unha, os detalhes do seu narizinho. Criou cada parte do corpo do homem. E o que é mais lindo, o seu interior também. E em Salmo 139 Davi fala, tu me criaste de um modo assombrosamente maravilhoso. Tal é o amor e o cuidado e a perfeição de Deus em criar tudo perfeitamente. O homem, a sua criação. E ele contemplou e viu que tudo era bom. E no 8 fala assim, 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O pastor Paulo pregou sobre o Éden. E uma das palavras que me chamou a atenção é que o Éden, além de significar paraíso, prazer, delícias, coisas tremendas, né? Presença. O Éden significa presença, mas não é por causa do lugar, é por causa de quem habitava ali naquele lugar. A presença do Deus Todo-Poderoso. E onde havia a presença dele, havia prazer, havia delícias, era um paraíso.
A presença de Deus tornava harmoniosa aquele lugar. A presença de Deus era uma presença amorosa, cuidadosa. A presença de Deus trazia calma àquele lugar. Então, a presença de Deus naquele lugar fazia toda a diferença. Amém, igreja? A vida que Deus tinha projetado e proporcionado ao homem quando criou era uma vida de prazer e delícias, com a ausência do mal. Deus criou o homem e quando criou, a Bíblia diz que ele conhecia o bem, mas ele não conhecia o mal. E quando não se conhece o mal, não há conflitos, amém? Então ele não conhecia o mal. E Deus colocou ele no Éden. Ele ouvia apenas a voz do Senhor, a voz que o tranquilizava, a voz de Deus. Essa voz trazia tranquilidade, trazia paz interior. E o que a voz do Senhor Deus proporcionou em primeiro lugar? Trouxe a criação de todas as coisas, trouxe a vida a toda a criação. Sua voz pronunciava a existência de todas as coisas. Sua voz trazia paz, sua voz traz a forma e a ordem a toda a sua criação. A sua voz também impõe limites, amém? Ele era o criador daquele lugar e ele tinha que impor limites para que fosse preservado aquele lugar. E o texto já começa dizendo, e disse Deus. Gênesis 1:3 diz assim, e disse Deus, haja luz. Quando a Bíblia fala, e disse Deus, quando Deus fala alguma coisa, já está acontecendo. Quando Deus pronuncia algo, já está acontecendo. Quando Deus fala algo, Ele não está comunicando, Ele já está criando. Então a voz do Senhor já está providenciando algo, já está criando algo. Quando Ele promete algo, quando Ele faz algo, quando Ele fala algo, aqui, neste lugar, pela boca dos seus profetas, Deus já está fazendo. Porque Deus é um Deus que quando promete, Ele cumpre. Deus quando fala, Ele já está falando do final de todas as coisas. Quando Ele revelou uma visão a Daniel, Ele já estava falando de algo que já estava pronto no coração do Senhor. Quando Ele revelou a visão a João, em Apocalipse, Ele já está falando de algo que já está pronto no coração dele. Para nós ainda vai chegar esse tempo, mas para o Senhor já está pronto. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará, amém? Isaías 55:10 fala assim, assim como a chuva e a neve caem e para lá não voltam, antes rega a terra e faz brotar, produz semente ao lavador e pão ao faminto, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, ela prosperará, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que ela foi enviada. Então, quando Deus pronuncia a sua palavra, ela jamais volta vazia para o Senhor. Quando Deus pronuncia a sua palavra, ela fará exatamente aquilo que apraz ao coração do Senhor. Mas é interessante que Deus, além de criar tudo isso, dá um lugar perfeito para o homem, fazer ele perfeito, e a Bíblia dizer que tudo que ele fez é bom. Ele colocou no jardim, permitiu no jardim que o homem ouvisse uma outra voz que não fosse a dele. Ele deixou a serpente no jardim. E o homem teve a liberdade para escolher, porque ele não ouvia só a voz do Senhor, aquela voz que trazia paz. Ele também ouviu a voz que trazia rebelião, que trazia desunião, que trazia desobediência contra ele. Então, Deus permitiu para que o homem, para que Adão, para que Eva pudesse escolher entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz da serpente, amém? E a voz da serpente, ela fez o homem conhecer o mal. A partir desse momento, ela criou um conflito dentro do homem. A segunda voz veio para trazer conflitos, dúvidas, a voz da mentira, a voz da divisão, trouxe contenda, a voz da rebelião, a voz da opressão, a voz da angústia, a voz da acusação, a voz que destrói, que mata e que rouba. A voz da serpente é contra toda a vontade do Senhor. E essa voz estava lá, no jardim, naquele lugar perfeito, onde Deus deu o melhor para o homem. O pecado os tirou do Éden, entrando através de uma voz. E essa voz achou lugar no ouvido e no coração de Adão. A partir desse momento em que ouviram uma voz diferente da de Deus, tudo mudou. Eles caíram.
O pecado entrou. O que traz a voz do diabo? Quais são as consequências? Autojustificação. O homem é impedido de auto se examinar. A primeira coisa que ele fez foi colocar a culpa em Eva. Ele não se arrependeu, ele se justificou. E é algo que essa voz, a consequência dessa voz traz. Outra coisa é o conflito dentro e fora, entre ele e sua esposa. Porque a intenção do diabo é dividir. A intenção do diabo é separar. Ele é chamado divisor. Então o diabo ele vem para dividir. Quando nós ouvimos a voz dele, damos atenção, nós acabamos sendo influenciados pela sua voz. E assim foi na vida de Adão, assim foi na vida de Eva. Eles começaram a lutar um contra o outro, culpar um ou outro. Desânimo. Adão não conseguia mais ver um futuro depois que caiu. Sentimento de inferioridade. Tive medo e me escondi. Ele teve aquele sentimento de medo. E hoje ainda sentimos esse medo. Por causa do pecado, nós temos medos de desafios, temos medos de mudanças, temos medos de tudo. Mas no Senhor nós somos livres disso, amém? O que Deus fala sobre a voz do opressor. Isaías 51, 13 fala assim: e te esquece do Senhor, 13, 15. E te esquece do Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor? Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramam as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então esse opressor vem muitas vezes para nos acusar, vem muitas vezes para destruir nossa família. O que ele tem falado sobre o teu esposo? O que ele tem falado sobre a tua esposa? O que ele tem falado sobre o teu filho? O que ele tem falado sobre a tua filha? Não escute a voz do opressor. Faça calar, porque nós temos essa autoridade. O que ele tem falado sobre a nossa liderança? O que ele tem falado sobre o teu próximo? Nós não devemos dar ouvido à voz do opressor. Amém, igreja? Nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que fazer calar. Deus nos deu essa autoridade. Nós temos autoridade para fazer calar. Não somos mais presos, não somos mais subjugados por Satanás. Nós temos autoridade. Deus nos deu essa autoridade. Então faça emudecer a voz de Satanás. E acabam os conflitos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, nem mais contra principados e potestades. Não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso próximo, não é contra a nossa liderança, não é contra o nosso esposo, não é contra a nossa esposa, não é contra a nossa família. A nossa luta é contra o diabo e seus anjos, contra principados e potestades. Muitas vezes o diabo coloca com a sua voz pensamentos que se tornam fortalezas em nossa mente. E nos fazem ser oprimidos, nos fazem nos sentirmos acusados, nos fazem nos sentirmos com medo, com temores, ou com raiva, ou com ira, ou com inveja. Deus nos deu poder para destruir essas fortalezas, amém? A Bíblia diz que nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas e qualquer pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Então nós temos poder para destruir essas fortalezas no Senhor. Quando nós calamos a voz de Satanás, que tenta nos influenciar, que tenta achar alguma fraqueza, alguma brecha, alguma ferida, alguma mágoa, para tentar nos tirar da presença do Senhor, ele entra. Nós não devemos permitir. O que nós devemos fazer? Calar a voz dele e buscar a voz do Senhor. Deus fala: invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabei. Então nós temos que buscar a voz do nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. A voz dele nunca vem para dividir. A voz dele nunca vem para nos tirar da presença dele. A voz dele nunca vem para nos separar do seu Espírito Santo, nos separar do nosso irmão. Nós não podemos aceitar. Esses são os últimos dias. O Senhor está voltando. A Bíblia diz: ai da terra dos seus moradores, porque pouco tempo lhe resta.
ele desceu com grande fúria. Então, nós não estamos fora da batalha. Muito pelo contrário, nesses últimos dias, nós estamos dentro de uma guerra já perto de terminar. E nós não podemos baixar nossas armas espirituais, amém? Nós temos que nos levantar, nós temos que lutar, nós temos que estar atentos, vigilantes. A Bíblia diz que nós temos que estar vigiando o tempo todo, porque essa voz não cessa, essa voz não para, ela sempre vai achar estratégia, sempre vai achar uma fraqueza nossa, sempre vai achar algum motivo para tentar nos tirar da presença do Senhor, para nos dividir, nos colocar um contra o outro. Então, é todos nós, ninguém está livre desse mal, ninguém está livre do diabo. Ele vem para destruir, para matar, para roubar a nossa fé. Amém? Mas Deus providenciou um resgate de volta para o Éden, um lugar que é o reino dele. Deus nos tirou do império das trevas, onde éramos oprimidos por pensamentos, por influência, e Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, hoje nós temos esse poder. E a Bíblia diz que esse poder é conhecido de principados e potestades através da igreja. Deus é o príncipe da paz. Deus coloca paz em nosso coração que excede todo o nosso entendimento. Em Filipenses 4, 7 e 8 fala assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Olha que coisa linda. A paz do Senhor. Livre-se dos conflitos. Livre-se dessas vozes que ficam na sua mente o tempo todo fazendo pressão. Porque Deus quer trazer a paz. Ele trouxe para o Éden. Ele queria isso para o Éden. Ele queria isso na vida do homem, de Adão. Foi por uma voz que ele perdeu tudo isso. A voz do Senhor é inconfundível. Quando você cala a voz do diabo, que é uma sabedoria animal e demoníaca, o diabo ele traz a falta de maturidade. Então, quando você cala, você começa a ser mais sábio, você começa a ouvir somente a voz de Deus, a voz da sabedoria. E você se torna cada vez mais maduro na presença do Senhor. Coisas que você fazia, você não faz mais quando você começa a ouvir a voz da sabedoria. A voz do Senhor é inconfundível, a Bíblia diz que ela é mansa e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nunca traz desânimo. Em Lucas 5:8. Deixa eu ver se é. Não. Nunca traz desânimo. Tem um momento que o centurião pede para o Senhor curar sua filha, que tem 12 anos e está enferma, a ponto de morrer. E de repente chega a mulher com hemorrágica, que sofria há 12 anos. Aquela menina morreu com 12 estava doente e faleceu com 12 anos. Aquela mulher sofreu há 12 anos. Ela tinha uma moléstia há 12 anos. O sofrimento dela era de muito tempo. E Deus deu prioridade, Jesus deu prioridade ali para ela. Mas, de repente, vem alguém, uma voz, dizendo para aquele centurião não incomodar mais o mestre. E o que o Senhor vira para ele e diz? Não temas, crê somente. Então, a voz do Senhor, ela nunca vai trazer desânimo. Quando nós ouvirmos esse tipo de voz, de desânimo, de, olha, tua filha não vai voltar para a casa do Senhor, teu filho não vai voltar para a casa do Senhor, teu esposo não vai se converter, não vai voltar a adorar a Deus. Quando você ouvir essa voz, lembre-se da voz do Senhor Jesus. Não temas, crê somente. Porque quando Ele comunica, Ele já está criando. Amém, igreja? A palavra do Senhor não volta vazia. Se Ele não está aqui, se o teu marido não está aqui, Ele está falando para você, Ele vai fazer. Se você somente crê, Ele fará. Amém? Nunca acusa, Ele convence. É uma voz que traz ânimo e traz a paz perfeita. É uma voz que acalma a tempestade. É uma voz que traz alegria ao coração e à mente. É uma voz que nos guia a pasto verdejante. É uma voz que nos direciona à verdade. É uma voz que traz amor e unidade, traz respeito ao próximo. O Senhor continua sendo bom. Tudo que Ele faz continua sendo bom. Amém? Tem uma palavra que eu amo muito. Em Salmos 34 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então prove,
Prove porque o Senhor é bom. Na criação dele, na tua criação, ele mostra isso. E as promessas que ele tem para ti, ele também mostra. Só buscar o Senhor e prove que ele é bom. O Senhor é bom. Para finalizar, eu coloquei algo aqui. O que nos torna infelizes é darmos ouvido às vozes de desânimo. Ai, meu irmão, se nós calarmos essas vozes, misericórdia. Nossa alegria vai ser completa no Senhor Jesus. Voz de acusação, voz de derrota, a voz do maligno, a voz da dúvida sobre o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus na tua vida. Há muitas vozes, em 1 Coríntios fala 14:10. Há, por exemplo, muitas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Então, há muitas vozes. Há a voz do nosso coração, a voz das nossas emoções, há a voz do diabo, a voz de espíritos. Ouça somente a voz do Senhor. Você sabe discernir qual é a voz do Senhor. Pela palavra, você sabe. Pelo que você tem ouvido, você sabe. E o Senhor fará grandes coisas na tua vida, amém? Uma coisa também que me chamou a atenção é aquele paralítico em que Deus falou assim: creres que pode ser curado? E ele começou a colocar justificativa. Ninguém me coloca lá, quando a água está se movendo, eu não consigo chegar lá. É como se ele dissesse: quando a água está se movendo, eu não estou lá. Muitas vezes Deus está falando coisas tremendas e as pessoas querem promessas, mas não estão aqui para receber. As águas estão se movendo. O Senhor quer agir, o Senhor quer fazer, Ele pode, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas nós perdemos as promessas do Senhor. Nós atrasamos muitas vezes porque nós não estamos aqui. E todas as palavras que o Senhor ministra aqui, seja por quem for, segundo a palavra dEle, segundo a vontade dEle, não vai voltar vazia. Vai voltar com propósito. Ela vai fazer aquilo que apraz o coração do Senhor. Amém? Eu pediria que os irmãos de louvor pudessem se aproximar e pediria que o pastor pudesse orar.